Olá, meus amados. Olha, eu vou falar de um assunto hoje que eu acho não, tenho certeza absoluta que esta palavra que Deus deixou em Salmos 105 e também lá em Primeira Crônica, se eu não me engano, Primeira ou Segunda Crônica, fala do mesmo assunto. Não toqueis nos meus escolhidos, que levantei para uma obra específica, ou meus profetas, ou meus ungidos, depende da sua versão da Bíblia. E o que eu posso falar disso, então, a meu respeito, que sou pequena demais, insignificante? Eu não vou dizer, eu sou uma profetisa, eu sou um profeta, eu sou isso aqui. Não. Eu sou uma serva do Deus Altíssimo. E quando Deus fala, não toque nos meus, que eu chamei para uma obra específica, aí eu estou incluída. Porque Deus me chamou com 21 anos de idade. Ainda era solteira, não tinha ideia ainda do que era um chamado. Mas esse chamado começou a fluir 10 anos depois. E depois de muitos anos, que já faz isso, muitos anos, já faz mais de 50 anos. Esse chamado, Deus me chamou especificamente numa noite especial, na igreja. E dali para cá eu tenho sido muito, abençoada, mas também, olha, o preço não é pequeno, principalmente quando nós deixamos a carne falar mais alto, por imaturidade, por falta de pessoas que venham nos ajudar, nos instruir. Como eu gosto muito de falar com os crentes mais novos que querem ser obreiro, eu converso com eles abertamente sobre o assunto e ninguém conversava isso comigo. Mas eu tinha um chamado específico de Deus. Mas resumindo tudo isso, por que eu estou falando isso? É porque todos aqueles, Salmo 105, versículo 15, fala, não toque nos meus que eu chamei para uma obra específica. E eu acabei sofrendo bastante por falta de vigilância. E pelas pessoas, algumas pessoas ou várias pessoas se viraram contra mim, eram meus amigos, de repente desapareceram, deixaram de ser meus amigos e se levantaram até contra mim, meu ministério, zombaram do meu ministério. Deus tirou essas pessoas do meu caminho. Só que eu aí sofri, porque essas pessoas foram tiradas do meu círculo de amizade, digamos assim, convívio. E você acredite se quiser, até pessoas da minha casa foram retiradas pelo Senhor, porque nunca quiseram me ouvir, nunca acreditaram que Deus realmente falava comigo. Então zombavam de mim e diziam, eu não vou fazer o que você quer que eu faça. E Deus tirou essas pessoas do meu caminho, levou para longe. O que elas vivem, o que elas fazem hoje, eu não sei, mas algumas eu sei. E principalmente os mais próximos, que Deus tirou de perto de mim. Por quê? Não creram naquilo que Deus tem na minha vida de especial, não sendo eu alguém especial, mas Deus me levantou para uma obra especial. Eu tenho igrejas abertas que funcionam até hoje há mais de 30 anos, mais de 40 anos, e esse ministério me trouxe muita alegria, me sinto muito honrada, mas também tenho pago um grande e alto preço, porque pessoas que eu amo profundamente foram tiradas de perto de mim. E só vi novamente quando precisaram de um prato de comida e de um teto, porque senão não me procurariam mais. Então Deus, depois dele ter tirado, afastado várias pessoas de mim,
que eu já estava sofrendo por isso, ele me tirou também do restante que ainda estavam perto de mim, ele me tirou do meio e levou para longe, me trouxe para longe. E hoje Deus está colocando as coisas nos seus devidos lugares. O que eu quero dizer com isso? Preste atenção. Continue sendo fiel a Deus, porque Deus é fiel para com os seus escolhidos, os seus chamados, os seus filhos. Ele é fiel. E podemos dizer assim, ele diz assim, faça o que eu quero, que eu faço o que você quer. Porque muitas vezes nós queremos fazer o que nós queremos e não queremos fazer o que Deus quer que façamos. E muitas vezes eu fiz isso. Então hoje eu estou vivendo um tempo de júbilo, mas ainda há muitas coisas para resolver. Mas eu sei que tudo isso que me acontece, Deus fez isso para mostrar que não se toque no ungido dele, naquele que tem um chamado para um propósito. Pense bem, para Davi não foi fácil, para ninguém foi fácil, para Elias não foi fácil, para ninguém foi fácil. E quem sou eu para me comparar com o profeta Elias? Nunca ninguém. Eu não sou. Eu sou pequeno demais e quero continuar sendo assim. Como disse João Batista no livro de João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 30. Que ele cresça e eu diminua. Então não toque no ungido do Senhor, porque você vai ser retirado de perto dele. E se continuar no seu propósito, viver uma vida com Deus, ainda há uma esperança. Mas não mexe com aqueles que Deus levantou para um propósito. Você pode dizer assim, mas eu não mexi com a senhora, não fiz nada com a senhora. Tá, mas você passou a me desrespeitar o meu ministério, passou a me rejeitar como pastora, passou a me desprezar por causa dos meus problemas. Mas eu quero dizer para você, Deus nunca retirou de mim o chamado que Ele fez quando eu tinha ainda 21 anos. E Ele continua aqui comigo e vai continuar para sempre. Eu não sou ninguém, mas eu senti muito quando essas pessoas foram afastadas de mim. Doeu muito. Mas hoje, com a maturidade, com o tempo, eu entendo. Deus tirou muitos de perto de mim e me tirou do meio dos últimos, os últimos, para poder me proteger. E eu glorifico a Ele tanto, 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 que Ele me protege e protege os meus. Glória a Deus por isso. Pense bem nisso. Nunca fale mal de alguém que Deus levantou para um propósito. Cuide-se. Viva seu ministério, viva a sua vida, viva a sua fé. Não julgue ninguém por ser pequeno, insignificante para você, porque realmente é isso que nós somos. Pequenos, insignificantes. Mas Deus faz tudo novo em nossas vidas. E hoje eu só tenho a glorificar a Deus por tudo que eu passei, por tudo que eu passo e pelo que eu sou nas mãos de Deus. Que Deus abençoe vocês e fica esta meditação. Não toque no ungido do Senhor, não vai dar certo.